E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das funções. E o título da nossa aula de hoje é o plano cartesiano. Tudo que nós precisamos saber a respeito do plano cartesiano, nós iremos estudar nesta aula de hoje, certinho? E nós veremos, pessoal, em aulas futuras, que é nesse plano cartesiano que a gente consegue construir gráficos de funções. Show? Então, pessoal, bora lá. Bom, gente, antes de apresentar para vocês a definição formal do que vem a ser um plano cartesiano, eu gostaria de apresentar a definição de par ordenado, que é um conceito muito importante para a gente. Olha só o que diz aqui, pessoal. A notação AB é usada para indicar o par ordenado de números reais A e B. Então vamos entender isso. Que notação é essa, professor? São dois números, A e B, que estão entre parênteses e separados por vírgula. Beleza? Então essa é a notação para representar um par ordenado. Aqui eu usei vírgula, mas podemos utilizar ponto e vírgula também, não tem problema nenhum. E por que é um par? Porque nós temos dois números. E por que é ordenado? Porque a ordem desses números importa. Olha só. Então nós temos esse par ordenado, no qual o número A é a primeira coordenada e o número B é a segunda coordenada. Então, par ordenado. Par, dois números, ordenado, a ordem desses números importa para a gente. Show? Bom, só para ficar mais claro, eu trouxe aqui um exemplo. Olha só. Observe os pares ordenados 3 e 4 e 4 e 3. Pessoal, eles são diferentes. Por quê? Embora os números envolvidos aqui sejam iguais, a ordem desses números no par ordenado são distintas. Dá para vocês perceber isso? Aqui, nesse par ordenado, a primeira coordenada é o 3. Ó. Já no segundo par ordenado, a primeira coordenada é o 4. Então, já são pares ordenados diferentes. Tranquilo demais, né? Então, grave aí esse conceito de par ordenado que nós iremos utilizar nesta aula e em aulas futuras. Show? Bora lá! Bom, pessoal, vamos agora apresentar de fato a definição de plano cartesiano. E, na verdade, o plano cartesiano é um apelido, tá? O nome verdadeiro do plano cartesiano é sistema de eixos ortogonais. Vocês vão entender o que é que isso significa. Olha só, um sistema de eixos ortogonais é constituído por dois eixos, x e y. Esses eixos, pessoal, eles são perpendiculares no ponto O, e esse ponto O ele é chamado de origem do sistema. Para vocês entenderem melhor tudo que foi dito aqui, olha para essa figura do lado. Olha para ela. Aqui nós temos dois eixos. Esse primeiro eixo aqui, ó, que é o eixo X, e esse segundo eixo, que é o eixo Y. Esses dois eixos eles são perpendiculares. Olha o símbolo aqui do ângulo reto, não é isso? E o ponto em comum entre esses dois eixos, que no caso aqui é um ponto de intersecção, é chamado de origem do sistema. Então aqui nós temos a origem do nosso sistema de eixos ortogonais, beleza? Bom, particularmente nas minhas aulas eu gosto de chamar de eixo X e eixo Y, mas esses eixos eles possuem outros nomes, outras nomenclaturas. O eixo X pode ser chamado de eixo horizontal, porque ele sempre vai aparecer na horizontal, pessoal, pra gente. Sempre, 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 tá? O eixo Y ele pode ser chamado de eixo vertical. Por quê? Se o eixo X está sempre na horizontal, o eixo Y ele vai sempre estar na vertical. Beleza? Outra nomenclatura para o eixo X é o eixo das abscissas. Então esse eixo X também é muito comum ser chamado de eixo das abscissas. E vocês vão entender já já o porquê. O eixo Y, pessoal, ele é chamado de eixo das ordenadas. Tá certo? Eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas. Já já vocês vão entender essas duas nomenclaturas diferentes. Então, só para resumir, o nosso sistema de eixos ortogonais ele é constituído por dois eixos, que eles são perpendiculares em um ponto O. Esse ponto O é a nossa origem, certinho? E esses eixos eles ganham nomes. Né? A gente pode chamar de eixo horizontal, eixo vertical, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então, tudo isso a gente só vai pegando na prática, relembrando esses nomes, fazendo exercícios e muito mais, certo? Bom, beleza. Agora, olha só o que diz aqui, ó.
O sistema de eixos ortogonais é denominado plano cartesiano. Então, pessoal, plano cartesiano é um apelido para esse sistema de eixos ortogonais. E por que ele é chamado assim? Ele é chamado assim em homenagem a esse camarada aqui, ó, René Descartes. Ele foi um grande matemático, pessoal. Ele nasceu lá no final do século XVI e morreu mais ou menos lá pela metade do século XVII. Bom, ele foi o cara que desenvolveu o que nós conhecemos hoje em dia como a geometria analítica. Mas está aqui a história para uma outra videoaula, tá bom? Então, o que vocês precisam saber aqui é que esse sistema de eixos ortogonais é chamado de plano cartesiano por conta desse camarada aqui, René Descartes, um grande matemático e filósofo, tá? Bom, mais informações a respeito do plano cartesiano. Notem, pessoal, que os eixos ortogonais, eles dividem o plano cartesiano em 4 regiões chamadas de quadrantes. Dá para vocês perceber isso? Quando a gente traça aqui o eixo X e o eixo Y, o nosso plano fica dividido em 4 regiões. E essas regiões são chamadas de quadrantes. Aqui nós temos o primeiro quadrante e a gente começa a enumerar a partir do primeiro quadrante no sentido anti-horário, tá? Então, olha só, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, certinho? Esses quadrantes, eles são importantes para a gente precisa entender como que é essa estrutura aqui. O primeiro quadrante fica sempre nessa posição e a gente enumera os demais no sentido anti-horário. Show? Vamos ver mais algumas informações aqui a respeito do nosso plano cartesiano. Olha só o que diz aqui, pessoal. Usamos esse sistema para localizar pontos no plano. Então, tá aqui a função do plano cartesiano, né? Ele serve para a gente localizar pontos no plano. Então, olha só. Dado um ponto P desse plano, dizemos que os números A e B, nessa ordem, são as coordenadas do ponto P, em que A é a abscissa e B é a ordenada. Vamos entender isso aqui, pessoal, bem direitinho, olhando para essa imagem aqui do lado. Tá, aqui nós temos o nosso plano cartesiano, beleza? Temos um ponto que pertence a esse plano. E vejam o seguinte, a partir desse ponto P, se a gente obter aqui a projeção ortogonal dele em relação ao eixo X, a gente vai obter um pontozinho aqui sobre o eixo X. E esse ponto é representado por esse número A. E esse número A ele é chamado de abscissa do ponto. Por isso que o eixo X ele é chamado de eixo das abscissas. Porque qualquer ponto que a gente tomar aqui no plano cartesiano, a primeira coordenada desse ponto será a abscissa dele. Por isso que esse eixo X é chamado também de eixo das abscissas. De forma análoga, se a gente pegar esse ponto P e obter a projeção ortogonal dele em relação ao eixo Y, a gente vai obter um pontozinho aqui sobre o eixo Y. E esse ponto é representado por esse número B, que é chamado de ordenada. Olha só. Por isso, pessoal, que esse eixo Y ele é chamado de eixo das ordenadas. Eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas. E esse processo aqui a gente pode fazer com qualquer ponto que vocês queiram. Eu peguei esse ponto aqui no primeiro quadrante, mas a gente poderia pegar um ponto no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto quadrante, e a gente sempre iria conseguir obter essa abscissa e essa ordenada, que são as coordenadas do nosso ponto. Show demais, né? E agora, pessoal, eu quero que vocês percebam o seguinte, olha só que interessante. A partir desse ponto P, a gente consegue obter as suas coordenadas, né? A sua abscissa e a sua ordenada. Nessa ordem que eu acabei de falar para vocês. Primeiro a abscissa, depois a ordenada. E olha só o que a gente tem aqui do lado. Esse ponto P, ele pode ser representado por um par ordenado, que a gente viu lá no início da nossa aula. É ou não é verdade? São dois números, A e B, no qual a ordem desses números importa para a gente. Então isso aqui é um par ordenado. Com isso, vem essa observação bem interessante. Vê só. Veja que cada par ordenado de números reais corresponde um ponto no plano cartesiano. E reciprocamente, a cada ponto do plano cartesiano, um par ordenado de números reais. O que é que isso significa? Se você tem um par ordenado, você consegue localizar um ponto no plano cartesiano. E se você tem um ponto no plano cartesiano, você consegue extrair um par ordenado referente a esse ponto.
Isso é muito bacana, pessoal. Porque a partir de pares ordenados, a gente localiza pontos, e a partir de pontos, a gente consegue extrair pares ordenados. Show? Bom, tranquilo até aqui, né? Então vamos dar continuidade. Bom, pessoal, para finalizar nossa aula, eu gostaria de trazer algumas observações referentes ao plano cartesiano, certinho? Então, primeira observação aqui para vocês, ó. Veja os sinais das coordenadas dos pares ordenados em cada quadrante. Vamos entender isso, pessoal. Mas antes, eu vou explicar uma coisa que eu ainda não havia dito para vocês, tá bom? Olha só. À direita da origem aqui, em relação ao eixo X, nós temos os valores positivos referentes a esse eixo. Então, à direita da origem, a gente só vai ter números positivos localizados aqui no eixo X, certo? Ah, professor, e à esquerda da origem? Aí, à esquerda da origem, nós temos os números negativos referentes aí ao eixo X. Então, à esquerda da origem, nós só teremos valores negativos, beleza? Bom, professor, e acima da origem? Acima do eixo X aqui, podemos dizer dessa forma. Aí, acima do eixo X, nós teremos apenas os valores positivos referentes ao eixo Y. Apenas números positivos irão ficar aqui. E abaixo do eixo X, abaixo da origem aqui, nós teremos os valores negativos do eixo Y. Beleza? Então, só recapitulando. À direita da origem, valores positivos do eixo X. À esquerda da origem, valores negativos referentes ao eixo X. Acima da origem, valores positivos referentes ao eixo Y. Abaixo da origem, valores negativos referentes ao eixo Y. Então, pessoal, agora fica claro para vocês que se a gente tiver um ponto aqui no primeiro quadrante, os sinais das suas coordenadas serão positivo e positivo, porque pega a parte positiva do eixo X e a parte positiva do eixo Y. Já se um ponto tiver no segundo quadrante, as suas coordenadas terão sinais negativo e positivo, beleza? Terceiro quadrante. Se um ponto estiver aqui no terceiro quadrante, os sinais das suas coordenadas serão negativo e negativo. E por fim, se um ponto estiver aqui no quarto quadrante, os sinais das suas coordenadas serão positivo e negativo. Simples assim. Então essa daqui é a nossa primeira observação. Vamos agora para a segunda e terceira observação. Olha só o que diz aqui, ó. Um ponto pertence ao eixo das abscissas. Quem que é o eixo das abscissas? É o eixo X, né? Beleza. Um ponto pertence ao eixo das abscissas se sua ordenada é nula. Se a ordenada é nula, então esse ponto ele pertence ao eixo das abscissas, ao eixo X. Então olha só o que diz aqui, ó. Desse modo, para todo A pertencente aos reais, esse ponto aqui de coordenadas A e 0 sempre vai pertencer ao eixo X. Sempre, 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 sempre. Vamos dar exemplos aqui para vocês, ó. Esse ponto aqui, A de coordenadas 2 e 0. Esse ponto ele vai pertencer ao eixo X. Ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Nem ao primeiro, nem ao segundo, nem ao terceiro, nem ao quarto quadrante. Ele vai pertencer ao eixo X. Como é que a gente faz para localizar esse ponto? Muito simples. A gente gradua aqui, ó. Vamos graduar. Aqui é uma unidade. Aqui, 2 unidades. Pronto. Aqui é o nosso ponto A. Esse ponto A, ele pertence ao eixo das abscissas. Show demais, né? Outro exemplo. Esse ponto B, de coordenadas -1 e 0. Esse ponto B, ele pertence ao eixo das abscissas, porque a sua ordenada é nula. Então, a graduação tem que ser a mesma, tá, pessoal? Então, aqui nós temos, ó, -1. Tá aqui o nosso ponto B. Ele pertence ao eixo das abscissas. Por outro lado, pessoal, um ponto ele pertence ao eixo das ordenadas se sua abscissa é nula. Aqui é o contrário. Se a abscissa é nula, o ponto vai pertencer ao eixo das ordenadas. Assim, ó, para todo B pertencente aos reais, esse ponto de coordenadas 0B, ele pertence ao eixo Y. Vamos entender isso, né, com exemplos? Olha só. Vamos ver aqui um ponto C de coordenadas 0 e 1. Olha só, a abscissa desse ponto é nula. Então esse ponto aqui ele pertence ao eixo Y. Ele vai ficar exatamente em cima do 1. Então tá aqui, ó.
o 1 aqui, e esse é o ponto C. Está localizado sobre o eixo das ordenadas, sobre o eixo Y. E se fosse, professor, um ponto D, de coordenadas 0 e -2? Esse ponto D, ele também está sobre o eixo das ordenadas, porque a abscissa dele é nula. Olha só. E ele vai ficar sobre o -2 aqui no eixo Y. Então aqui, pessoal, nós temos ó, -1 e aqui nós temos o -2. Aqui está o nosso ponto D. Certinho? Então, se a ordenada é nula, o ponto pertence ao eixo das abscissas. Se a abscissa é nula, o ponto pertence ao eixo das ordenadas. Eu sei que a princípio vai ficar um pouco confuso aí na cabeça de vocês. A abscissa, a ordenada, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Mas isso aqui é só prática, pessoal. A gente treinando bastante isso, vai ficar muito boa vocês conseguirem fazer essas localizações. E por incrível que pareça, essa é a parte que o pessoal mais se confunde e mais erra. O pessoal sempre se esquece dessas observações, né, desses detalhes. E só para finalizar a aula, a nossa origem aqui, que é o ponto O, ela vai ter coordenadas 0 e 0, tá bom? É a origem do eixo X e a origem do eixo Y. Então, coordenadas aí 0 e 0. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários, que a gente tenta explicar tudo isso de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!